E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, dê uma passada lá na comunidade que a gente deixou 2 artigos do professor Olavo de Carvalho aí pra vocês. Mas lembrando que os dois estão também no www.olavodecarvalho.org, que é o site do professor Olavo de Carvalho. E também quero falar para vocês, quem puder, que tiver condições, se inscrever no COF, que é o Seminário de Filosofia do Professor, para ajudar ele também aí, entrando dinheiro com a compra das aulas, né? Aqui no YouTube a gente deixa sempre trechos que a gente consegue no YouTube, trechos aí que a gente seleciona, algumas partes específicas. Nessa que a gente vai colocar hoje, que é onde ele fala sobre o comunismo no geral, sem ser somente aqui no Brasil. E também quero convidar vocês para fazer um Twitter, para ajudar a gente lá no Twitter, a levantar algumas hashtags para pressionar o Congresso, o STF, porque lá no Twitter é onde as notícias saem praticamente simultâneas. É onde você pode se informar realmente, tem muita gente boa lá, que você pode se informar com notícias de verdade, não essa mídia que passa aí na televisão diariamente, beleza? A gente também está no Twitter, no Instagram e no Telegram. Então segue a gente lá, segue o professor Olavo de Carvalho, ele também está nessas redes. No Twitter, se eu não me engano, é o próprio, tá escrito o próprio Olavo, que é o Twitter do professor Olavo de Carvalho, igual no Instagram, tranquilo? Então segue a gente aí e dê uma passada lá na comunidade. E lá na comunidade também a gente deixa uma lista de livros para quem quiser adquirir, que é um selecionário que a gente fez, que sempre a gente está atualizando, beleza? Então tamo junto aí, forte abraço. Então, nós só podemos entender o movimento comunista se o tomarmos nessa sua materialidade, na variedade das estratégias, subestratégias locais, e na articulação dessas várias estratégias num único objetivo. Qual é o objetivo? A sociedade sem classe? Talvez, mas antes da sociedade sem classe precisamos ter o poder. Então isso quer dizer que 100% do esforço é para a conquista do poder. Quando tivermos o poder total, aí pensaremos na sociedade sem classe. Porém, o poder total quer dizer você chegar ao governo? Não, o poder total é a extinção da classe antagônica. A qual começa a ser o problema a partir do momento que você toma o poder. Então, isso quer dizer que você não vai reconhecer o movimento comunista pela sua unidade ideológica em parte alguma. O movimento comunista pode lançar qualquer bandeira que interesse ao aumento do seu poder. Isso aí pode ser, por exemplo, o livre comércio. Karl Marx sempre defendeu o livre comércio, porque se não tem livre comércio, meu filho, o intercâmbio internacional é frouxo, e daí nós não podemos exportar a revolução para parte alguma. Você precisa, naturalmente, vamos dizer, da livre entrada de revolucionários em todas as nações. Se não há livre comércio, fecha a fronteira, agora como é que nós vamos fazer para botar os agitadores lá dentro? Então, hoje em dia você vê o pessoal achando que a coisa mais antagônica ao comunismo é o livre comércio. Por quê? Vão pelo conceito abstrato. Nem estudaram Karl Marx, nem Lenin, nem coisa nenhuma. Quer dizer, esse pessoal pensa de uma maneira simplória, que é para um comunista ler aquilo e dar risada. Pelo menos um comunista profissional mesmo, as antigas. Então, você só vai reconhecer a presença da ação comunista pela via organizacional, não é pelo discurso ideológico, não é pelas bandeiras levantadas. Por exemplo, o comunismo pode ser internacionalista ou antinacionalista em certos momentos, como foi na Primeira Guerra, e em outros lugares ele pode promover o nacionalismo. Então, por exemplo, como fez na África ou como faz na América Latina, porque descobriu que os interesses nacionais têm um potencial anti-imperialista ou anti-americano, então é preciso explorá-lo. Mais ainda, uma coisa é luta de classes, outra coisa é a luta entre potências. Não há medida comum entre essas duas coisas. Ora, você diz, nós queremos derrubar a burguesia, mas no momento existe um outro treco que chama o imperialismo americano. Então, nós estamos lutando contra a burguesia americana? Não pode ser, porque nós precisamos dela para sustentar o Partido Comunista. Foi a instrução que Stalin deu aos agentes comunistas nos Estados Unidos. Esqueçam o proletariado, cultivem os burgueses e o beautiful people
das artes e espetáculos, porque esses vão dar dinheiro para sustentar o movimento. Então, não é a burguesia americana que está combatendo, é o Estado americano e a civilização americana, isso que está combatendo, mas sem tocar nas grandes fortunas. Você vê como isso pode ser enormemente complicado? Então isso quer dizer que um discurso anti-burguês nos Estados Unidos só servia para enganar trouxa, aqueles imigrantinhos italianos que tinham chegado na véspera. Esses ainda acreditavam nisso, mas o pessoal que estava atuando efetivamente no Partido Comunista, os revolucionários profissionais, nem tocavam na burguesia. Ao contrário, tinham as melhores relações, como tem até hoje. Você vê que se não fosse a grande burguesia americana, a esquerda latino-americana já teria acabado há muito tempo. Se não fosse Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, George Soros, Zuckerberg, etc., o pessoal da Microsoft, né, já teria acabado. Então, num determinado país, o movimento comunista pode estar seguindo, vamos dizer, o discurso ideológico clássico da destruição da burguesia e do poder proletário. Em outro lugar, vai ter que fazer uma coisa completamente diferente. E as pessoas olharão, vamos dizer, o amador não reconhece a unidade disto. Por quê? Porque ele está procurando uma unidade ideológica e publicitária, de uma linguagem publicitária. Isso não existe. Estão entendendo a monstruosidade do erro que essas pessoas fazem a estudar o comunismo? Então, não há unidade ideológica, não há unidade de discurso, não há unidade sequer de objetivos. Só há uma unidade, a unidade do comando. E se perguntar de onde veio o comando do movimento comunista internacional hoje, vem de onde sempre vem da KGB. Em estreita associação com o serviço secreto chinês. É tudo uma obra de serviço secreto. Você vê que serviço secreto, no Ocidente, ele basicamente consiste de coleta de informações essenciais para a segurança nacional. Não é isso? Mas o serviço secreto no mundo comunista ele não é isso. O serviço secreto é tudo. Ele dirige a educação, ele dirige as publicações, ele dirige as normas morais, ele dirige a literatura e as artes. Tudo isso estava e está sob a administração da KGB, que hoje chama FSB, até hoje. Então isso quer dizer, é muito difícil você dizer quem está no comando. Você procura um grande líder. Você não vai ver grande líder algum, meu filho. O grande líder não manda nada comparado com a KGB. Gorbachev, quando estava lá, comparado com a KGB, não era nada. Tá certo? E Yeltsin também não. Então, veja, com todas as transformações que a Rússia passou, quem terminou na chefia? O chefe da KGB. Como não poderia deixar de ser? E vai continuar sendo sempre assim. Não há a menor possibilidade de a Rússia se transformar numa democracia. Nem a China. Eles estão comprometidos com isso, eles só sabem fazer isto. Agora, por exemplo, qual o objetivo chinês no Brasil? Implantar a sociedade sem classes? Ora, você está brincando comigo? O chinês está lá para comprar tudo a preço de banana. E promover o quê? O capitalismo chinês. Que é o quê? Que é dependente do governo chinês. Você sabe quem é o maior investidor na China? O exército chinês. Então isso quer dizer que a ocupação econômica através das fibras chinesas já é ocupação militar virtual. E o empresário brasileiro, sempre pessoas tão sábias, né? No Brasil, se eles recebiam dinheiro do pai, ele já acha que ele é Albert Einstein, né? Eles, os chineses mudaram, eles não são mais comunistas, eles só querem fazer negócios. É assim que os caras pensam, meu Deus do céu. Porque não entendem, vamos dizer, a complexidade, a diversidade de situações, ou como dizia Trotsky, desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, você tem vários países em diferentes estágios do movimento da transformação revolucionária e você precisa variar a sua estratégia e tática em cada um conforme a situação local. Claro que existe... Eu estou falando tudo isso sem contar a possibilidade de erros. Como cometeram erros no Brasil? Não é isso? Quando aqueles que apostaram na guerrilha, eles não sabiam que eles só iam servir para uma coisa. Servir de garotos propaganda. Depois de mortos, servir de garoto propaganda para outra facção do partido, a facção gramsciana, que foi pela aliança
com a burguesia nacional, tomaram o PMDB, o antigo MDB, tá certo? E através do processo eleitoral foram subindo e acabaram dominando tudo. Então, os guerrilheiros serviram para isso, o que mostra que a guerrilha não era uma estratégia. Né? A guerrilha era apenas, vamos dizer, uma tática errada que servia à estratégia contrária. Então, as guerrilhas foram um erro, evidentemente. Porque mártires haveria de qualquer jeito. Aliás, seria até melhor se não fossem guerrilheiros. Se o governo começasse a matar apenas militantes operários, desarmados, a propaganda funcionaria até muito melhor. Não é isso? Ou então estudantes, né? É como assim, a morte daquele rapaz Edson, não sei o quê, né? Foi explorada no movimento publicitário nacional. Quer dizer, se as vítimas fossem todas pessoas desarmadas, a propaganda seria até mais convincente. Como nós sabemos que pelo menos metade dos caras que morreram eram guerrilheiros armados, bom, nós não nos comovemos muito com a sua morte. Só eles mesmos se comovem. Então, isso quer dizer que a concepção estratégica de qualquer dirigente comunista consciente implica um horizonte de consciência enormemente maior do que de qualquer liberal conservador da praça. Se você pegar aqui nos Estados Unidos, quantas pessoas compreendem o movimento comunista? Em outras épocas houve bastante gente, hoje são poucos. Eu destacaria aí o Jeffrey Nyquist, a Diana West e, sobretudo, este autor, que é o melhor de todos, Robert Chandler. Este livro é indispensável e deveria ser publicado no Brasil. Esse sujeito, em 2008, ele já estava escrevendo sobre o Foro de São Paulo. Esse livro é de 2008. E não só falando do Foro de São Paulo, mas mostrando o encaixe do Foro de São Paulo dentro da estratégia global comunista. A questão do conflito de classe e da destruição da burguesia pode e deve ficar para depois. Porque você não pode destruir a burguesia antes da tomada do poder. Aliás, nem imediatamente depois. Você precisa que ela continue trabalhando. Não se trata de destruí-la, mas de substituí-la gradativamente. Então, mesmo que não mude o sistema, o sistema pode continuar capitalista durante muito tempo. O que importa são os agentes que estão lá. Então, o que importa é a submissão dos grandes grupos econômicos à estratégia geral comunista. Quando você tem esses conceitos na mão, e acho que esses conceitos são absolutamente irrefutáveis, isto é exatamente assim, tá certo? Não tem como não ser. Então você vê, em primeiro lugar, que a visão que as pessoas têm do comunismo nas classes falantes brasileiras é simplória, bocó, tá certo? E perfeita para fazer deles idiotas úteis. Perfeito, né? Em segundo lugar, você acaba vendo que a influência do movimento comunista, tá certo, na política brasileira é imensamente maior do que você pode imaginar. Né? Porque qual é a tradição dominante nesta política? Né? É a tradição getulista, trabalhista getulista, do Estado assistencial. E esta política serve, obviamente, aos interesses do movimento comunista, que sempre a apoiou. Não é isso? E se você perguntar, o outro lado esteve no poder durante quanto tempo? Esteve durante os 7 meses do governo Jânio Quadros. E só. Né? Depois esteve algum tempo com o Collor. Não é isso? Você vê a facilidade com que o país se livrou desses dois governantes, basta para você medir a força da influência comunista. Não é isso? Isso quer dizer, o comunismo domina o cenário político nacional há décadas. Ao ponto de que, quando veio um governo militar prometendo eliminar o comunismo, o que ele fez? Seguiu as mesmas políticas estatistas e assistencialistas do Partido Comunista, porque a imaginação dos caras não vai além disso. E, mais ainda, por que os militares não fizeram, na verdade, nenhuma propaganda anticomunista? Tem inibição mental. É aquela ideia, não vamos falar porque isto vai dar força ao inimigo. Então, é política do avestruz. Você acha que você não falando do adversário, ele não vai adquirir força.
Então você mesmo se coloca dentro da espiral do silêncio e acha que com isso você está negando publicidade ao inimigo, como se o inimigo estivesse louco para obter publicidade. Né? O movimento comunista tem outra característica que é permanente nele. Ele sempre tem dois andares, ele tem uma fachada pública e tem uma fachada clandestina, mesmo onde o partido está legalizado. E o comando está sempre e necessariamente na parte clandestina. Então isso quer dizer que se você tiver líderes comunistas de alta projeção, eles não estão no comando. O comando está sempre embaixo, dentro da própria União Soviética. Quando você vê políticos soviéticos brilhando, etc., bom, das duas, ou é o homem da KGB ou ele não anda nada. E se for homem da KGB, como o Putin, ele manda não pelas suas ações públicas, mas por ações clandestinas. Por exemplo, mandar matar os adversários. O Putin condena alguém à morte, manda condenar alguém à morte publicamente? Não. Alguém vai lá e some com o adversário. Então, o poder do Putin se baseia fundamentalmente em métodos de ação clandestina que são da KGB. E não na política normal, política eleitoral, legislativa, etc, etc, etc. Vamos dizer, a variedade das estratégias requeridas para você manter um governo mundial dá ao movimento comunista uma elasticidade de discurso que é uma coisa monstruosa. Por exemplo, você tem ali desde a pregação ateística oficial soviética até a teologia da libertação. Ora, você imagina o que é este movimento quando ele entra num país como o Brasil, com uma classe dominante, uma classe intelectual formada do jeito que eu expliquei na última aula. É tomar doce da mão de criança. Isso quer dizer que o número de idiotas úteis no Brasil, no parlamento, na mídia, no empresariado, sobretudo, no clero, é imenso. Os caras não sabem de onde vêm as ideias que eles estão defendendo, não sabem onde essas ideias se encaixam dentro de uma estratégia mundial. E pensam tudo assim só setorialmente. E é aí que você vê o mistério. Na década de 90 se diz, bom, agora não há mais comunistas. Eles sumiram. Eles sumiram e estão por toda parte, estão governando tudo, estão mandando em tudo. Estão cada vez mais invisíveis. E é claro que contra isso sempre se levantam os chavões de sempre. Ah, você está vendo comunista embaixo da cama? Uma vez um deputado gaúcho falou isso para mim. Você está vendo comunista embaixo da cama? Eu falei, não, embaixo da cama não, estou vendo em cima da cama. Ele foi lá, já comeu você acordou com uma vasta dor no traseiro e você não sabe de onde veio essa dor. E é exatamente esta a situação. Então, se você perguntar, um tipo como Reinaldo Azevedo ou Vila, tem alguma consciência de para quem ele trabalha? Não tem a menor consciência. Não tem e não pode ter. Então, é o problema do horizonte de consciência. Quer dizer, você, quando o Sun Tzu diz conheça o seu inimigo, você tem que abarcar o horizonte de consciência dele, abarcar e transcender, você tem que ir além. Não tem outro jeito. Agora, você acha que alguma das pessoas tem um horizonte de consciência, por exemplo, comparável com, sei lá, com o do Stalin? Capaz assim, de manipular 20, 30 países ao mesmo tempo? Claro que não. Nem se esforçaram para isso. Então, o tamanho do inimigo é tal que ele se torna invisível para as mentes pequenas. Quando você consegue abarcar esse horizonte de consciência e transcender, então você começa a enxergar as limitações desse movimento. A primeira limitação é de natureza intrínseca. Eu já disse que a sociedade sem classe é o objetivo final do socialismo. Ele é inatingível não por dificuldades práticas, mas pela sua própria essência. Ele não foi feito para ser atingido. Quer dizer, ele é a gasolina que mantém o movimento em ação. Se ele for realizado, ele se cristaliza e ele perde liquidez. Então, automaticamente, o movimento revolucionário que não aceita submeter-se a nenhum julgamento deste mundo, que seria o julgamento pela moral burguesa, a justiça burguesa. Então ele se coloca acima disso, ele só pode ser julgado pelo futuro. Se ele só pode ser julgado pelo futuro, ele seria louco se esse futuro chegasse. Porque daí ele seria julgado.
Ele não seria mais o juiz, ele seria o réu. De vez em quando isso acontece. Algum comunista decide fazer as contas e diz, olha, isso aí deu tudo errado, meu. O número de defecções, de desilusões é muito grande. Mas o movimento comunista sobrevive a isso e frequentemente consegue reciclar e reaproveitar os desiludidos. Você veja, por exemplo, você pega aí o Leonardo Padura. Leonardo Padura se desiludiu com o comunismo cubano, mas está colaborando com o comunismo brasileiro. Porque ele acha que aqui é diferente, que no Brasil é diferente. E assim se sempre consegue reciclar essas pessoas. Né? Ou, por exemplo, o sujeito larga de ser comunista, saiu do partido, então ele entra, sei lá, no PSDB, vira um socialista fabiano, coisa assim. Então é sempre possível reciclar. Tá certo? O movimento comunista só vai ceder na hora que existir um movimento mundial anticomunista, que tenha, vamos dizer, uma estratégia abrangente. Eu acredito que só uma entidade pode fazer isso, só a Igreja Católica, porque ela é uma organização mundial também. Mas ela não quer, não, porque já foi mais profundamente infectada do que as pessoas imaginam. Tá certo? Mas há muita coisa que nós podemos fazer. A primeira delas, vamos dizer, é espalhar essa consciência, vamos dizer, da mundialidade, complexidade do movimento comunista, tá certo? E apagar essas noções simplórias de que para ser comunista você tem que pregar a socialização dos meios de produção, etc, etc. Deu para entender? Então tá bom, na próxima aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais na situação brasileira do presente e perspectivas.